Que o anime de Tokyo Ghoul é algo extremamente horroroso não é novidade para ninguém. Assim como a primeira temporada, para muitos, é a única que vale realmente a pena de ser vista. Só que poucos conhecem os OVAs de Tokyo Ghoul. OVAs que tem nomes bem sugestivos no mínimo, né? Pensando nisso, hoje eu quis trazer aqui pra vocês Tokyo Ghoul Junta no Jack. Junta, todo mundo batendo no Jack! Um OVA que conta uma backstory do Arima Kishou. Tokyo Ghoul Jack originalmente veio de um mangá bem curto, mas bem curioso, já que o estilo em que ele foi feito possui algumas páginas que adota aquele famoso estilo que tem nos mangás de One Punch Man, tá ligado? De dar a impressão de movimento mesmo em um mangá. E foi adaptada em OVA pelo estúdio Pierrot em anime no ano de 2015, colocado nos Blu-ray da primeira temporada. E não ironicamente, cara, é até que uma boa adaptação. Eu vou tentar aqui nesse vídeo fazer um comparativo entre o mangá e o anime enquanto eu conto a história como um todo desse spin-off, onde acompanhamos a história de um Arima mais jovem, se infiltrando numa escola para fazer uma investigação num determinado distrito, com o principal objetivo dela sendo achar um Ghoul conhecido como o Lanterna. E é nessa escola onde ele conheceu o Fura, um personagem bem secundário em Tokyo Ghoul Re, mas que ele aparece vez ou outra, então é normal você não se lembrar dele. Porém aqui ele é um dos protagonistas. O anime não tem tantas diferenças do mangá como o Hulk tem, por exemplo, mas ele corta alguns diálogos e refaz algumas cenas, sendo que eu posso dizer que ele é meio que 70% igual. Agora, começando já com uma comparação aqui, eu não posso deixar de falar que essa mina aqui, a todo momento no anime eu achei muito óbvio que ela era a Lanterna, só que no mangá não foi muito assim, tanto que ela só foi introduzida nos capítulos finais, só que de uma maneira parecida com o que aconteceu no anime. Mas vamos lá. Nessa história a gente conhece um pouco mais do Fura, que era amigo de uma mina chamada Aki e de um cara chamado Ryo. E o Fura era um cara que mudava muito os seus gostos todo ano e arrastava sem querer os seus dois amigos com eles, passando de beisebol, que o Fura até tinha um pouco de habilidade, até gangues de motos, com o grupo finalmente se separando quando o Fura decidiu sair do clube. Eles já estavam de saco cheio dessa indecisão que o Fura sempre possuía. E então quando ele reencontrou esses seus dois amigos, já era tarde demais, porque os outros membros da gangue haviam sido mortos pela Ghoul Lanterna, e Fura viu apenas os seus dois amigos fugindo e tentou os proteger. Só que foi em vão, já que a Aki perdeu o seu olho direito e o Ryo foi perfurado tentando salvar o Fura. E o Fura e a Aki só saíram com vida porque nessa hora o Arima chegou ali do nada e conseguiu combater aquela Ghoul que escapou. E depois disso, o Fura foi atrás do Arima para entender um pouco melhor do que acabou de acontecer ali, já que Ghouls nessa época não eram conhecimento público. E assim, os dois começaram a investigar esse Ghoul. E essa parte onde os dois se juntam foi bem mais completo no mangá, no anime. Inclusive tem um diálogo que dava pra ver que o Arima via os Ghouls como pessoas semelhantes, muito provavelmente o primeiro sinal que ele deu na obra, já que isso aqui foi lançado em 2013 e nem tinha o Rei ainda. Agora, essa investigação que os dois fizeram, basicamente o anime juntou dois eventos que ocorreram no mangá em um só. Então vou descrever o que aconteceu no mangá aqui, tá? Porque o primeiro evento é que o Arima tem a informação que houve alguns eventos estranhos dentro da escola em algum momento, e até por isso ele se infiltrou lá e ficou à noite com o Fura para ver se algo ocorria, traçando alguns suspeitos em potenciais alunos transferidos e também no próprio professor deles que havia saído de licença há algum tempo atrás, e quando voltou começou a ocorrer esses eventos. E para surpresa deles, o professor realmente apareceu à noite, mas ele era completamente inocente, ele apareceu ali para repreendê-los por estar na escola depois do horário. Só que ele foi empalado pelas costas pelo verdadeiro culpado.
o zelador. Ele era um gol que havia se infiltrado naquela escola e foi rapidamente solado pelo Arima, mostrando a sua Kink para o Fura pela primeira vez. Que curiosidade, essa Kink é a mesma que o Sasaki Heise usou no início do Tokyo Ghoul Here. E então ele revelou para o Fura a sua verdadeira identidade como investigador e também o motivo dele ter ido até aquela escola. Agora, o segundo evento foi um ghoul cabeleireiro que escolhia suas vítimas com base no gosto do cabelo delas. E assim ele foi atrás de uma estudante que era cliente dele chamada Minami. No mangá é dito que ele reconheceu o cheiro de sangue vindo das mechas dela. Porém, aparentemente ele não suspeitou dela ser um ghoul ou uma canibal, porque ficou meio ambíguo essa parte no mangá. E quando ele finalmente atacou à noite, ela se fingiu de frágil, porque a gente sabe que ela é a Ghoul Lanterna. Ó, já tô entregando o plot twist aqui, mas enfim. Ela se fingiu de frágil, só que na hora o Fura e o Arima chegaram ali e fizeram um combo muito da hora, que infelizmente não tem os dois trabalhando juntos desse jeito, combando no anime. Com inclusive o Fura usando a habilidade dele de beisebol combinado com os reflexos do Arima para solar esse cara. E essa parte aqui que ele usou as próprias habilidades de beisebol dele no anime ficou muito estranho, porque o Arima nunca faria a burrada de dar as costas para alguém que ele acabou de matar, tá ligado? Ele deixou a guarda completamente baixa e o Fura salvou ele no anime. No mangá não, isso aí fez parte do combo que eles estavam fazendo. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. E então, no final, ele derrotou o Ghoul e a Minami quis ajudá-los nessa operação. Agora, como eu dizia, o anime juntou esses dois eventos em um só, excluindo o zelador da história e mantendo só o ataque do cabeleireiro, pegando algumas coisas que ocorreu no primeiro evento e colocando na segunda, ocorrendo uma luta bem mais individual do Arima contra aquele cabeleireiro. E logo após eles derrotarem esse Ghoul, acontece a conversa final do primeiro evento do zelador, que o Arima conta que ele era um investigador e pá para o Fura. E então chegou a Minami e falou que queria se juntar com eles, algo que só ocorreu no segundo evento, né? E cara, o anime fez de um modo que, ok, juntou esses dois eventos em um só pra economizar tempo de tela e deixou... Não pareceu que ele excluiu coisa da história, tá ligado? Mas eu acho que poderia ser feito de uma maneira bem melhor, né? Por exemplo, mostrando a cooperação que o Fura e o Arima teve naquela batalha e também tirando essa burrada do Arima de deixar a guarda baixa, tá ligado? Isso é nível Goku do Dragon Ball Super. O Arima nunca faria isso. Inclusive, até esqueci de falar que no mangá o Arima explicou melhor o que era Kagune e as Kink no evento do zelador, só que no anime ele fez isso durante o cabeleireiro, tá? E então no dia seguinte o Fura visitou a Aki e ela disse que achava que o que aconteceu com ela foi alguma espécie de punição divina por ser uma delinquente. Só que o Fura fala que não foi nada divino nem nada, e sim foi um ataque de um Ghoul. Só que o que acontece? Essa fala do Fura não tem no anime. A Pierrot simplesmente tacou o F e tirou uma frase de 2 segundos praticamente, mano. Que? Uma decisão completamente estranha. Mas vamos lá, né, voltar, porque a Minami estava ajudando eles. Mas como ela juntava alguns rumores, supostos rumores que ela ouvia na escola e passava pra eles. Só que todos estavam certos, eles sempre encontravam um Ghoul, o que é no mínimo suspeito, né? E nesse meio tempo que os dois estavam caçando outros Ghouls, a Minami, como Ghoul Lanterna, foi falar com Yamori e avisar para ele que havia 3 estudantes investigando aquele distrito, propondo uma trégua para acabar com esses estudantes. E quando eles estavam voltando desse encontro que ela teve com Yamori, ela se encontrou com o Fura na rua e os dois conversaram, ficando bem claro nessa cena no mangá que ele gostava dela de uma forma romântica. Mas a Minami tava pensando em outra coisa, tá ligado? Começando o plano dela. Não sobrou nada pro Betinha! Avisando para o Fura que ela viu alguém suspeito na multidão, que era alguém que era extremamente parecido com as características que ela ouviu de um retrato falado. E então ligam para o Arima e seguem esse Ghoul, se encontrando num prédio abandonado que esse Ghoul entrou. E então o Arima disse que iria sozinho com a Minami para o segundo andar, enquanto o Fura ficava investigando o primeiro. E claro que o Fura ficou com uma certa inveja dos dois sozinhos, né? E então lá no segundo andar, ela
ela finalmente se revelou e atacou o Arima, que óbvio conseguiu desviar, e então ela pergunta se ele sempre soube que ela era uma Gol. E então o Arima disse apenas no mangá isso, tá? Que suspeitava da Minami desde o princípio porque o número do sapato que ela usava era o único entre os estudantes transferidos para aquele distrito que tinha o mesmo tamanho de uma pegada que o Gol Lanterna havia deixado numa cena do crime. No caso, o número do sapato dela. E também sabia que ela só estava testando ele e o Fura usando outros Gols de iscas, perguntando inclusive sobre o Gol cabeleireiro, se ele também era uma isca. E ela disse que não, aquilo foi um acaso, só que ela decidiu usar aquela oportunidade para se aproximar dos dois. E então a luta ocorreu, com obviamente o Arima assolando facilmente o Gol Lanterna. E então pegou a própria Kinky, bateu no chão e acertou o Yamori lá no primeiro andar, salvando assim o Fura, que estava lutando com o Yamori. Até esqueci de falar sobre isso. E então disse para o Fura subir até o segundo andar que ele estava com o Gol Lanterna. Chegando lá, o Fura não quis acreditar que a Minami era realmente uma Gol, perguntando o porquê ela havia matado o Ryo e atacado a Aki, com a Minami dizendo que sempre sonhou em ter uma vida de um humano normal, sempre gostou de ir para a escola e desprezava aqueles que tinham a bênção de ir para a escola sem medo algum, mas não aproveitavam isso. Por isso ela desprezava a gangue do Fura, porque eles não aproveitavam isso, mostrando um desprezo absurdo pelo Ryo e indo para cima do Fura, que pegou a Kinky do Arima que estava no chão e a matou. E obviamente, né, eu preciso nem falar que essa cena foi bem mais completa no mangá. Por exemplo, no anime a Minami só foi para cima do Fura do nada, tá ligado? Com uma cara de psicopata. Mas no mangá ela fez isso porque ele estava a desprezando em voz alta, falando que ela nunca saberia como é viver com uma humana e nunca conseguiria, porque ela era um monstro, uma assassina. Dizendo isso somente porque ele estava no calor do momento, tá ligado? Porque ele estava revoltado com tudo que ela estava falando sobre o Ryo, o seu melhor amigo, e que agora foi morto por ela, né? Ele estava tendo diversos flashbacks, inclusive, nessa cena, com a sua infância, brincando com a Aki e com o Ryo. Só que no anime, simplesmente não tem esses flashbacks. Mais uma decisão completamente estúpida e estranha da Pierrot. Tira muito a profundidade do próprio personagem, tá ligado? Tanto que quando ele a matou, as últimas palavras dela foi que meio que uma maldição, falando que ele também não conseguiria viver humano agora que ele matou alguém. E então, esse caso foi resolvido, né? O corpo da Minami foi até a CCG e falaram pra escola que ela só se transferiu. O Arima mudou de distrito porque a investigação havia terminado, porém ainda se encontrava de vez em quando para falar com o seu novo amigo, né? O Fura. E a conversa final que tem entre os dois na obra foi idêntica nas duas mídias, tá ligado? Porém, teve uma fala a mais no mangá bem interessante, que o Arima falava que não sabia como os Gols realmente se sentiam e se eles poderiam viver como humanos, porque simplesmente ele nunca tinha conversado a sério com um Gol. Mas no futuro a gente sabe que ele conversou a sérios com o Gol e a gente sabe o que acontece, né? Além de outro foreshadowing falando que deve ser difícil você não poder viver uma vida normal porque você não é um humano. Isso realmente aconteceu com o próprio Arima, né? Que é meio Gol, meio humano, então ele não tem o direito de uma vida... Não tinha o direito, né, de uma vida normal por causa do clã Washu. E então se passou 12 anos e o Fura virou um investigador sênior. Ele era extremamente respeitado na CCG, mas não falava mais tanto com Arima. Porém, os dois ainda se respeitavam demais e tinham uma certa amizade. Inclusive, no mangá, ele chorou pra caramba na morte do Arima. E outra curiosidade também do mangá original, né, é que a Kinky que o Fura usa é literalmente a Kagune da lanterna. Mas é isso, guys. Esse é o fim de Tokyo Ghoul Jack e eu quero dizer que eu discordo completamente da minha própria opinião. Porque eu disse no começo do vídeo que essa era uma adaptação boa, mas, cara, ela não é não. Não é uma adaptação boa não. Ela é uma adaptação bem mais ou menos, tá ligado? Comparado com Tokyo Ghoul Rutie e Tokyo Ghoul He, é uma masterpiece, mas, né, é muito rushado, tiram diálogos, cortam cenas estranhas, juntam dois eventos. Esse lance de juntar dois eventos até que eles fizeram bem, tá? Mas dava pra fazer uma animação, uma adaptação bem melhor. Mas e aí, o que vocês acharam do vídeo e dessa
obra, porque eu estou ficando por aqui, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like aí, mano. Se inscreve aí, papo reto. Fiquem com Deus aí. Fiquem abençoados. E fui.